Olá, como você tá? Espero que esteja bem. Se acomode, beba uma água, pegue uma pipoca, porque hoje a gente vai falar sobre a minha série favorita, The Midnight Gospel. Se você já viu essa animação, sabe que ela não é só psicodélica. É sobre vida, sobre perda, sobre conexão e principalmente sobre solidão. E se você nunca viu, não tem problema. A gente vai conversar sobre ela do jeito que se conversa com um amigo que nunca viu algo que marcou você. Com carinho, paciência e um pouco de caos. The Midnight Gospel é uma série criada por Pendleton Ward, o mesmo de Hora de Aventura, e Duncan Trussell, um comediante e podcaster que perdeu a mãe pouco tempo antes da produção da série. E isso importa, porque o protagonista, Clancy, é basicamente ele. Clancy tem um podcast interdimensional. Ele conecta seu simulador a mundos que estão prestes a acabar e entrevista criaturas que vivem nesses lugares. Tudo isso enquanto foge do próprio mundo real, da própria casa, da própria dor. E é aí que começa a mágica e o abismo. A série parece ser sobre outros mundos, mas ela é sobre a gente fugindo do que sente, sobre como a gente preenche o silêncio com qualquer coisa menos escuta. Clancy fala com monges, com palhaços presidiários, com gatos que falam sobre meditação, mas nunca com ele mesmo, nunca com a própria verdade. E isso é tão real, porque quem nunca fez isso? Quem nunca buscou uma distração quando o peito parecia prestes a explodir? Biologicamente, o ser humano não foi feito para ficar sozinho. Lá atrás, na era paleolítica, se um indivíduo fosse excluído do grupo, ele basicamente estava condenado à morte. E isso ficou no nosso DNA. A solidão social ativa as mesmas áreas do cérebro ligadas à dor física. Um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que sentir-se excluído ativa o córtex cingulado anterior, a mesma região que se ativa quando você se machuca fisicamente. Ou seja, ficar sozinho dói de verdade. Mas mais ainda, ser ignorado dói como um soco. E aí a gente volta pro Clancy, um cara que mora sozinho, num planeta que está caindo aos pedaços, com um cachorro que fala e uma série de falhas técnicas que ele insiste em ignorar. Ele só quer apertar o botão do simulador e fugir. Fugir para mundos onde possa fazer perguntas, mas sem precisar responder nenhuma. E isso é muito mais comum do que parece. A Harvard Study of Adult Development, um estudo que durou mais de 80 anos, descobriu que o fator mais importante para a saúde e felicidade não era riqueza, fama ou até alimentação. Eram os relacionamentos profundos. Mas e se a gente não tem com quem conversar? Você já passou por isso? E se de todo abrir mundo seu tá WhatsApp online, mas e não ninguém ter tá nenhuma disponível? notificação, de rolar sua rede social, ver um monte de stories e nada, nenhuma mensagem pra você, nenhum "Ei, tá tudo bem aí?" E aí vem aquela pergunta cruel: por que você não manda mensagem também? E a resposta é ainda mais cruel, porque parece que não tem ninguém pra escutar, porque você se sente como Clancy, cercado de vozes, mas sem nenhuma conexão real. É aí que a série começa a doer, porque ela te mostra, com cores vibrantes e diálogos filosóficos, o vazio de estar vivo, o peso de estar consciente, a dor de lembrar que você vai morrer e que, até lá, talvez esteja só preenchendo o tempo com distrações. E mesmo assim, a gente continua. E Clancy também. Ele continua indo de mundo em mundo, fazendo entrevistas, fugindo da própria casa, da própria irmã, do próprio passado. A casa vai dando sinais de falha, o simulador começa a quebrar, os alarmes disparam, mas ele finge que não vê. E nos comentários da série, sim, eu li vários, muita gente se viu nele. Gente que perdeu alguém e nunca conseguiu lidar, gente que se sente estranha no próprio corpo, gente que assiste a série chapada, tentando entender, mas acaba chorando no final do episódio. Porque é isso. Não é sobre entender, é sobre sentir. E o mais bonito, muita gente dizendo que mesmo sendo uma animação, The Midnight Gospel ajudou a entender o próprio luto, a aceitar a dor, a começar a escutar. Talvez seja isso que a série quer, que a gente escute, mesmo que doa. Chegamos na parte que eu queria, a conversa com a mãe. A conversa mais simples e mais pesada de toda a série.
Clancy senta com a mãe em meio ao caos do apocalipse, e o que vemos ali não é mais uma viagem interdimensional. É uma despedida. Uma conversa real, crua. É o filho tentando entender a morte. É a mãe tentando acolher o medo dele com ternura. O mais louco é que aquela mulher que fala com ele é a própria mãe do criador da série, Anne Lamott. Ela faleceu em 2013. E Duncan Trussell, o criador de The Midnight Gospel, usou uma entrevista real com ela para criar esse episódio. Ele transformou a dor dele em arte. Isso já mostra tudo. A série não é sobre fugir da dor, mas sobre atravessar ela. Enquanto Clancy tenta entender o que é morrer, a mãe responde com calma. A morte não é uma falha. A morte faz parte. Essa frase, de tão simples, parece até suave demais para um assunto tão brutal. Mas a ciência também confirma isso. Em um estudo da Universidade de Yale sobre aceitação da morte em cuidados paliativos, publicado no Journal of Pain and Symptom Management, os pesquisadores perceberam que pessoas que conversam sobre a morte com familiares e profissionais de saúde apresentam menos ansiedade nos momentos finais. Ou seja, a aceitação, como a mãe de Clancy demonstra, não é fraqueza, é saúde emocional. E Clancy, no fundo, é como a gente. Ele quer respostas. Ele quer controlar, entender, se proteger. Mas a mãe, de forma doce, vai desmontando isso. Ela fala sobre observar os pensamentos como se fossem nuvens no céu, sobre deixar passar, não se apegar. Isso tem base direta na prática da atenção plena, o mindfulness. Segundo um estudo publicado na revista Psychological Science, pessoas que praticam o mindfulness conseguem lidar melhor com o medo da morte porque desenvolvem uma percepção mais ampla do presente e uma menor identificação com o ego. Ou seja, quando você para de se agarrar tanto à ideia de quem você é, você também para de sofrer tanto com o fim dessa ideia. E é isso que a mãe de Clancy mostra. Que a morte não é o fim de um eu, mas a dissolução de uma onda que sempre foi o oceano. Quando ela fala isso, a animação muda. A cor some. A imagem vira um desenho infantil, solto, cheio de ternura. Porque naquele momento, Clancy não é mais um podcaster viajando entre mundos. Ele é só um menino ouvindo a mãe. É o luto de quem fica tentando entender o que nunca vai fazer sentido. E aí, vem o silêncio. A despedida. O último olhar. O abraço que não pode ser dado, mas é sentido mesmo assim. E se você chegou até aqui, talvez tenha sentido essa conversa com a mãe como uma conversa com a sua também. E quando a tela escurece e Clancy enfim entra no seu próprio casulo, não mais para fugir, mas para nascer, a série termina. E deixa em nós o vazio de um final, mas também a leveza de quem entendeu que viver é aceitar, e aceitar é amar sem tentar controlar. Então é isso. Se curtiu o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, isso ajuda bastante. Se cuida e até a próxima.